o Palmeiras ele pode tomar duas posições. Aí tem duas coisas para fazer. Ou ele embarca nesse discurso do Abel, que é, desculpe, esfarrapada, mas isso é aceito por torcedor. Mas a presidente aparentemente não embarcou. Ou você toma uma atitude profissional e vamos fazer uma reciclagem. Porque ela deu a coletiva? O torcedor sempre embarca. Ela deu a coletiva? Geralmente ele vai Mas aí não embarcar. importa. Você sabe o que eu penso do torcedor. O torcedor torce. Não importa o que o torcedor pensa. O torcedor embarca. Aí tem o profissional, o trabalho profissional, tem que chegar e falar, gente, vamos reciclar aqui e tal. Não é, mas nem de longe pensar em trocar de treinador. Não é isso que eu tô falando. Mas reciclar. Ó, aqui não funcionou, isso aqui não funcionou. Ela publicou o quê? Vamos reforçar? Vamos mudar alguma coisa? Vamos planejar diferente porque tem muito número de jogos? Aprender com a derrota. O Palmeiras perdeu porque mereceu perder, tem que aprender com a derrota. Ou embarcar naquilo que fomos injustiçados. Isso é um caminho bom para você perder o seu protagonismo. Mas para responder o que você está falando, eu não sei se a Asmar pode pedir para a produção, tem 30 segundos só o vídeo, o pronunciamento dela, ela fez o pronunciamento e colocou nas redes sociais, após o resultado do jogo. Eu achei, até falei, o presidente foi ponderada, ela deu uma declaração tranquila, claro, triste com a eliminação. Mas ela já olhou no futuro, já falou, segue a vida, não citou nada de anormal que tenha chamado a atenção assintosamente no jogo. O Palmeiras vai estar aí ano que vem de novo. Se ele fizer essa reciclagem, corrigir os erros pontuais, aquilo que você falou, pega o macro, vamos fazer um trabalho em cima do micro, o ano que vem o Palmeiras está de novo aí, brigando por Libertadores, podendo ser campeão de tudo, e pode ser campeão brasileiro ainda, deve ser o campeão brasileiro. Ou seja, é só não embarcar nessa coisa que somos injustiçados. Aquilo que o Mauro fala do todos contra nós, dos roubar. Se entrar nisso aí, é caminho para buraco. Faça uma reciclagem, corrija os erros que foram cometidos e bola para frente. Se você lembrar, a temporada passada, o Palmeiras, nos seus 5 últimos jogos de Libertadores, ele só venceu no tempo normal que foi o São Paulo. Ele estava perdendo para o São Paulo de 1-0, o São Paulo estava melhor, aí o Patrick de Paula chuta uma bola lá do meio da rua, o Volpi aceita e muda ali completamente o cenário. Termina 1-1 no Morumbi, aí ele ganha o jogo de volta no Allianz Parque, o Pablo perde aquele gol incrível, e ontem ele virou personagem fundamental na classificação do Atlético. Na fase seguinte, ele tem 2 empates com o Atlético Mineiro, né? E desses 2 empates, o Palmeiras simplesmente... Valeu o gol ainda fora ele não ataca, ele abre mão do direito de atacar. Valeu o gol fora de casa. No seu estádio, exato. E lá só vai em busca do gol, depois de sofrer 1-0, e depois de quase tomar um 2-0, numa bola que o Vargas perdeu ali, que, sinceramente, aquele gol que o Vargas perdeu ali, depois do que ele fez, a bobagem que ele fez esse ano, já era para ter rescindido o contrato. Pelo amor, que jogador é isso? Jogador caro, que não decide e é expulso, né? Pensando do ponto de vista do Atlético Mineiro, né? Mas, enfim, aí sai o gol, um erro do Nathan Silva, o Palmeiras consegue o seu gol e se classifica. E na final ele ganha na prorrogação do escorregão do Andrés Pereira. O Palmeiras ganhou a Libertadores com merecimento, mas sempre no fio da navalha, gente. Não houve uma grande imposição sobre seus adversários na trajetória do ano passado, não, no mata-mata. De chegar e vencer bem, despachar o adversário. Como, por exemplo, o Santos do Cuca no ano anterior despachou o Grêmio e o Boca com autoridade. Afinal, o Palmeiras foi um lixo. Um jogo horroroso, a atuação ridícula dos dois times. O gol, uma bola aleatória dentro da área, saiu o gol lá do título do Palmeiras, né? Mas foi sempre no limite. E estava caminhando da mesma forma agora. Jogou muito mal contra o Atlético Mineiro no primeiro tempo, aí foi buscar um empate 2-2 no segundo tempo, mas já poderia ter tomado mais gols, se expôs demais. Faz o jogo de volta, fica com 2 homens a menos, um no primeiro tempo, um no segundo. O Atlético Mineiro consegue ser incompetente a ponto de não conseguir o que o Atlético Paranaense fez. Não quer fazer um gol, era fazer um gol. O Atlético ia fazer 2 ontem e foi buscar. O Atlético Mineiro, com um elenco melhor ainda, não foi capaz de fazer um gol no Palmeiras. E o Palmeiras finalizou mais do que o Atlético naquele jogo, classificou. E nesses 2 jogos foi o quê? Perdeu em casa, jogou com homem a mais boa parte do segundo tempo, não conseguiu buscar o empate. E ontem teve um jogador expulso, um jogo que estava encaminhado para o Palmeiras. O jogo muda, abre ainda assim 2-0, erros grotescos do Atlético Paranaense nos 2 gols, fora outros que foram cometidos por sua defesa, e permite o empate. Então não dá para, nesse cenário todo, achar que é a arbitragem. Repare que está sempre no fio da navalha. Não teve um momento, uma fase, no ano passado, esse ano, no mata-mata, a Vera, jogo pesado, que o Palmeiras se impôs sobre o adversário e venceu de forma categórica. Não teve. Não estou dizendo que não mereceu, não foi injusto, não é isso. Mas foi sempre no fio da navalha. Até com o River Plate foi também. Depois de um espetacular 3-0 na Argentina. O jogo de volta aqui, como é que foi? Foi esse 2-0, com o jogador do River expulso, o Palmeiras tomando sufoco, e o VAR fez 2 intervenções que acabaram, não estou discutindo se foram corretas ou não, mas acabaram definindo a não classificação, o não prosseguimento do River na disputa, pelo menos nos pênaltis. Então, se você olhar o histórico, é um histórico de títulos, mas sempre do fio da navalha. Quando está sempre do fio da navalha,
A classificação e a eliminação estão muito próximas. Isso é uma dedução. Estão no fio da navalha. Estão no fio da navalha. Não tem jeito. Então a gente não pode também esquecer o contexto. O que eu vejo, assim, as narrativas que são vendidas, as análises muito rasas. Ontem, por exemplo, tudo ontem, assim, respeitem o Felipão. Cara, jornalista fala isso. Gente, é para isso que o cara estuda e trabalha e vive futebol. Qual o desrespeito que houve com o Felipão quando ele fez aquilo que fez no Rio de Janeiro? Jogou totalmente fechado, só se defendendo, tomando pancada, não perdeu, sabe-se lá como, e ainda foi eliminado no jogo de volta. Não, e você já fez questão de deixar claro, né, Mauro, que você não questionou a história do Filipão. Não, a aquele carreira. jogo. É o momento. Aquele jogo. Sim. Agora, ontem, o que aconteceu? A defesa do Atlético foi um desastre. Já expliquei aqui, já citei os detalhes. Quem quiser discordar, discorda. Tomar os gols que tomou. Só os gols são absurdos. Gol de lateral foi bizarro. Os gols são absurdos. Mas o time teve coragem. Então, elogiamos o Felipão. E ficou claro o quê? Que quem criticou lá atrás tinha uma boa dose de razão, porque ele tem material humano para mais. Ele podia ter agredido o Flamengo em algum momento. Eu vou me defender, mas eu vou na tua área de vez em quando aí, bonitão. Não vou ficar aqui só me defendendo. De repente ele ganhava o jogo de 1-0 do Maracanã e talvez tivesse classificado na Copa do Brasil. Mas não, ficou só se defendendo. Então, a gente ficar... é respeito. Criticar sem xingar, sem ofender, não é falta de respeito. Criticar... a crítica e o elogio andam ali, lado a lado. Você vai elogiar aqui e vai criticar ali. Até pra gente, jornalista. Exato. A gente tem que saber lidar com isso. E não é o Felipão que está reclamando. São os defensores incondicionais que ficam nessa ladainha. Isso é muito raso. Desculpa, eu não quero participar de um debate raso assim. Eu não quero ficar analisando futebol dessa maneira tacanha. Eu acho que o ouvinte, o internauta, o telespectador que nos acompanha merece mais do que isso. Se é para fazer esse trabalho raso, não contem comigo. Aí é coisa de boteco. Né? É coisa de boteco. Esse é o meu trabalho, é a minha vida. Eu passo o dia inteiro vendo futebol e trabalhando com futebol. O dia inteiro. O dia inteiro. A minha vida é o futebol. Então eu tenho a obrigação de tentar oferecer mais. Posso decepcionar, posso fazer um trabalho ruim, eventualmente, as pessoas me criticarem, mas eu não posso ficar nessa coisa, nessa espuma, que é muito pouco. Então, o Felipão defensivamente, um desastre o time dele. Mas teve coragem, eu acho legal. A Teve coragem, Pablo, foi pra cima e falou, porra, e você vê que ele tinha a cavalaria para atacar. Portanto, que foi buscar o resultado contra o Palmeiras. Se expôs também, claro, não tinha jeito. O lance do Gabriel Menino, uma defesa espetacular do Bento, cara a cara. E por que acontece aquilo? Porque o time já estava todo desequilibrado, sem jogadores para poder se defender, até para defender o 2-2, não tinha como ali, o Atlético não tinha jogadores para isso, era um time todo do meio para frente, né? Então fica essa discussão que eu acho muito, muito rasa, eu acho que tem que avançar um pouco mais, e é o caso, o Palmeiras tem várias lições que ele pode tirar dessa desclassificação, inclusive pegar todo esse roteiro e entender, o que a gente pode fazer para, em outras edições, com a estrutura que o clube tem, conseguir uma imposição maior sobre os adversários. O Palmeiras não pode ganhar do adversário do mata-mata, assim, mete um 2-0 eliminar. Não precisa nem ser o 5-0 do Jorge Jesus lá no Grêmio, não. Sem dúvida. Não tem condições? Tem condições. Tem sim. Como clube, como elenco, torcida, estrutura, tem potencial para mais. Essa derrota pode abrir. Agora, se ficar só falando da arbitragem, gente, vai ficar no mesmo lugar. Não vai sair do lugar. Aí é muito raso. E outra, né, de Neymar aqui, dá um passezinho. Também. Mas pro Vanderlei. O Neymar passando pro Mbappé. Não, é que eu só, antes de você, que eu quero deixar claro que isso que o Mauro falou é o nosso programa. Ninguém aqui vai ter medo de falar o que pensa, ninguém aqui vai pensar, o torcedor vai me atacar, não vai. Eu acho que essa é a diferença da gente. Eu acho que essa é a nossa mentalidade aqui com o Bate Pronto. Cada um fala o que pensa. Posso falar uma coisa importante, que eu acho importante aqui? Isso é importante. Eu estou trabalhando aqui na Jovem Pan há 9 meses. Às vezes o pessoal fala assim pra mim, não sei o quê, o pilhado se fantasia, faz uma palhaçada, tudo. Eu falo, olha, na hora da palhaçada tem a palhaçada, na hora séria tem a hora séria. O programa de hoje teve nenhuma palhaçada. Então, eu acho que estamos fazendo um programa ótimo aqui. Claro. Quem está acompanhando... Você está criticando as minhas palhaçadas? Não, acho legal, eu me divirto. Eu acho ridículo, mas todo reino tem que ter o bobo da corte. Então, nem que seja por instantes. Nem que seja por instantes. Então, com o chapeuzinho do povo. Eu entendo o seguinte, que assim, hoje, por exemplo, estamos fazendo um programa aqui que quem está acompanhando, ele pode discordar, concordar, mas dá munição para o cara poder o quê? Refletir, pensar, né? Que é a nossa obrigação, gente. A gente tem que... o jornalista, a imprensa, em qualquer área, tem que ajudar a pensar. O cara que cobre o cara cobre cinema. Você tem que explicar por que o filme é bom, o roteiro, o que é legal, vale a pena ver, não vale. É assim que funciona. Tá? E acho que a gente consegue ter um equilíbrio entre os momentos circenses, dos quais você é o protagonista, e a hora séria. E hoje a conversa aqui está bem séria. Eu sou muito também disso. Eu sei disso. Tem uma parte minha também. Estamos só para não dizer. Tem que ter um equilíbrio. Parece que eu sou... Porque assim fica parecendo que a gente não tem condições de falar sério sobre futebol, tendo um momento de diversão, de bom humor. É possível, as duas coisas podem andar juntas. Mas eu acho que a gente está falando aqui uma coisa bem séria e eu acho que o torcedor do Palmeiras deveria pensar muito sobre isso. Eu queria usar 2 vezes, o Mauro falou roteiro, né? Eu queria dizer que, então, com relação ao Filipão. O último show do Filipão,
está acontecendo o último show do Filipão. Ele vai parar no final do ano. Então, no último show do Filipão, ele vai sair por cima. Mesmo aí que já é o perca a conjunto final da pro história. Flamengo, Tá não certo? tem problema. Quer Claro, dizer, é um grande feito. ele é, no mínimo, vice-campeão da Libertadores. Um cara que já estava parando. Treinador que brasileiro com mais finais. É isso, quer dizer, aí já saímos dos jogos, porque nos jogos nós já falamos aqui, mas é um cara que está acabando a carreira dele. E para muitos já tinha acabado a carreira. Então ele está dirigindo o Atlético Paranaense e, pelas circunstâncias todas aí, vai decidir com o Flamengo, que é o favorito. Claro. Que é o favorito para ganhar a Libertadores, mas ele está saindo... E será um técnico brasileiro, campeão da Libertadores, né? Brasileiro. Aliás... E dois senhores. Um é sessentão... O Cacique Medina aprontou hoje. Né? Aí, haja aprontar, né? Ele deve estar lá esburacando o gramado do Maracanã agora, né? Com uma pazinha, né? Fazendo buraco. De Neymar? Ô, Vanderlei Nogueira. Falando em palhaçada, o Flávio Prado, se o Flamengo é eliminado hoje, eu venho de cueca no programa. Tá certo. Aí tem que ver. Eu venho de cueca. Eu venho de cueca. Vanderlei Nogueira, dando passe de Neymar pra você. Ontem, o melhor atacante do Atlético de novo foi o garoto de 17 anos, Vitor Roque. Você é um antigo solicitante de Hendrick no time. O que uma passezinha do Neymar pra você? Eu tenho apanhado tanto isso. Quer dizer, puxa vida, o Ronaldo, que todo mundo levanta a bola, com 17 anos começou, tá certo? O Vitor Roque começou 5 meses mais velho. E o Vitor Roque joga com ele. Tem 43 jogos já. Tem 43 jogos no time principal. Mas ele começou 5 meses mais velho do que a idade do nosso queridíssimo Hendrick. Tá certo? Puxa vida, tá acabando a temporada. Agora só ficou o Campeonato Brasileiro. Não é aí? Campeonato Brasileiro. Contra o Juventude domingo. Vai ser ver, professor. Já dá uma nova respirada, né? Qual é a blindagem que impede? Porque é um negócio tão legal. A torcida do Palmeiras, que não quer ouvir o que eu estou falando, também não é muita pretensão ouvir o que eu estou falando, eu sei disso. Mas será que a maioria, eu noto aqui, torcedores do Palmeiras gostariam de ver o moleque pelo menos no banco? Vai jogar com o Lanterna, convicto nesse campeonato? Olha, nessa próxima rodada tem 2 coisas certas. O Juventude vai continuar lanterna e o Palmeiras vai continuar líder. E vai enfrentar o Lanterna. Poxa vida. Em casa. Hã? Em casa. E precisa dar uma motivação pro torcedor. Poxa vida, 10 minutos finais, se o resultado estiver bom, eu estou respeitando o adversário. Esse moleque não é uma joia. Põe o cara para jogar um pouco, pelo menos. Eu acho que é um desperdício não permitir que o torcedor do Palmeiras veja a sua joia em campo, porque ele vai embora, o moleque vai embora. Não vai, eu sei que não vai hoje, mas vai embora. Então, quanto mais tempo você tiver para ver uma joia, eu não sei por que não expõe, não coloca na vitrine, só para, que legal, Hendrick. Eu acho que... E só para te dar a palavra, o Vitor Roque, pelo Atlético, ele tem 24 jogos, 10 como titular, 6 gols, 7 assistências, sendo uma essa tão importante para essa classificação do Atlético para a final, 13 participações totais em gols. E ontem ele deu assistência, acertou 100% dos dribles, 2 de 2 tentados, venceu 78% dos duelos por baixo, ou seja, ali, né? Drible. E sofreu 4 faltas e não cometeu nenhuma. É um dos destaques desse Atlético Paranaense. Pois é, tanto que tá dando até... Ele joga mais com o Hendrick? Hein, Vampeta? Você que é bom, você acompanha muito. Sabe? Hoje ele tá na frente do Hendrick porque ele tá jogando no time principal. Ele não tá jogando com mais de Mas menino. assim, olhando os dois, Vampeta vai contratar um dos dois. Qual você escolheria? Hoje eu pegaria ele, porque ele tá jogando no time principal. Você tá vendo? Tô vendo. Não tá jogando com bala de homem, não é mais de menino. Outra coisa, professor, você falou assim, o Flávio falou, vai ser o campeão da Libertadores, vai ser um treinador brasileiro e 2 senhores. Um 60, outro 70. Olha como é que é o futebol, por isso que é gostoso. A batata assa pra um dos dois. A batata, pro Filipão não, que tá saindo do show, o Flamengo é favorito na final? Lógico, né? Favorito. Lógico. E se o Atlético não terminar entre os 6 primeiros do Brasileiro, ele tem que ficar ali de olho no Campeonato Nacional, até a Libertadores. Tem que se manter ali nas 6 primeiras colocações, porque se não se manter e perde a final da Libertadores, com todos os investimentos que o Atlético fez, é o time mais caro da história do Atlético. Aquele Canóbio foi o jogador mais caro da história que o Atlético comprou. E se ele ficar de fora de uma Libertadores, o ano é de prejuízo.
Um ano é de prejuízo. Mas já Não, consegui- prejuízo mais ou menos. Já conseguiu. O Atlético Paranaense chegar na final Você da não- Libertadores. peraí, Já tá entendendo o que eu conseguiu tô ganhar. falando? Já conseguiu Com ganhar um tudo- dinheirão. Sim, com tudo isso, professor, Exposição. se não ficar para Libertadores, Mas com a final brasileira, já vai abrir uma vaguinha a mais. E ele não saiu daquele você não tá grupinho, entendendo. vai tão Então, certo. é isso que eu tô falando. De olho no Ali vai Campeonato ter que ficar. Nacional. Você tem razão, É isso tem para razão. você como vale o Campeonato Nacional. Se ele não ficar, que não, é lógico. Eles poupam em reta final pagar títulos. Eu fui contra o Abel e mais ainda contra o Dorival, né? E eu, graças a Deus, na minha carreira, tive a oportunidade de ser 2 vezes campeão brasileiro e perdi 3 finais de brasileiro. Eu bati 5 títulos brasileiros. Perdi 3 finais e ganhamos 2. Então tu era amarelão. Você perdeu 3 e ganhou É 2 que só. você sempre ganhou na sua vida, você só perde, né, tio? Quantas vezes ficou na porta do Adriano Imperador lá em Roma, 3 horas pro Adriano dar um oi pra ele. E ele não foi. Ele não foi. Ah, então, você Eu ganhou, fui você sempre pra ganhou. Roma pra Você entrevistar sempre e ele não ganhou foi. aí, mano. Ele sempre ganhou. Ele, de vez em quando, ele vai bem. Aí eu tô falando, como é importante o Campeonato Nacional, que eu tava pensando aqui, ó. Vamos supor, Dorival, o Atlético Paranaense ganha a final da Libertadores. O Dorival não fica no Flamengo pro ano que vem. Se não ganhar a Libertadores. Não. Não fica. Também É. acho difícil, porque ele abriu Não, mão se do ganhar, brasileiro. Se ganhar, fica. Não, fica. é isso que eu tô Fica, claro, falando. Você entendeu o que eu tô falando? Acho que sim. Tá entendendo o que eu tô falando? Não fica, mas já fez o comercial dele. Não, Ele sai, digamos, Lógico, mais importante. Lógico, tá do que numa quando final de chegou. Libertadores. Volta a ser técnico lógico, pensado pelos gigantões. É isso. É isso. Não, isso eu tô falando. Ele volta a ser pensado Eu por sei, Corinthians, vai Palmeiras, vai São estar numa Paulo. final em Guayaquil, o espetáculo todo mundo lá. Flamengo. 2 treinadores chegando, um tá parando, mas diz assim, há o prejuízo para um, quando eu falo Filipão, mas não, prejuízo nenhum. Eu tô falando o Atlético Paranaense, Certo. eu tô falando pro Atlético Paranaense ficar de olho no Campeonato Nacional, sempre se mantendo ali entre os 6 primeiros. Porque se não ganhar, ele vai querer o ano que vem, eu não tô falando financeiramente não, Flávio. Para esse ano foi tudo claro, bom. claro, mas claro. pro ano que vem de novo, tô na Libertadores Claro, de novo. claro. Isso aí, claro, sem É dúvida. isso que eu tô falando. Eu tava pensando nisso aqui. Ó, o Vamp e falou- acabou de ser demitido mais um treinador, viu, da Liga dos Campeões. Não é só aqui no Brasil, não, viu? Não, Tuchel. agora o do Leipzig. Tedesco. Né? Tedesco. De quem? Tá bom azado o treinador do Leipzig. Leipzig. Ó, vamos lá, azado do Leipzig. Fala isso aí na Alemanha.